Batom e bate-papo. Voltamos falando hoje sobre o tema os erros mais comuns que as mulheres cometem no relacionamento. No nosso primeiro bloco, nós falamos mais a respeito das mulheres solteiras, erros que elas cometem e que às vezes nem chegam a entrar num relacionamento, ou às vezes comprometem o relacionamento e esse relacionamento às vezes encerra justamente por causa desses erros que são precipitados. Nesse bloco eu gostaria de dar ênfase aqui às mulheres casadas, falando no contexto do casamento, que é um relacionamento muito mais íntimo e com certeza os erros vão ser muito mais evidentes. Então, quais são os erros mais comuns que as mulheres casadas cometem dentro do casamento? Pastora Valéria. Olha, eu queria mencionar aqui um primeiro erro: competição. Quando a mulher quer competir com o homem. Na verdade, essa questão ela é muito fina, porque nem todas as mulheres percebem, mas quando, todas as vezes que ele comentar alguma coisa, ela colocar um ponto, como se ela fizesse aquela coisa melhor, ela está se colocando ou acima ou de igual para igual. Isso não é bom. Por quê? Porque isso, além de ser desagradável, ela pode diminuir a pessoa, ele se sente diminuído. Então, uma coisa que ela deve estar atenta: o melhor é não competir. Isso com certeza que você falou, Valéria, que vai diminuir o homem, eu concordo também. Eu acho que uma coisa que a mulher tem que fazer e guardar, para guardar o casamento, é ter atitudes que vão contribuir para uma boa autoestima do homem. Se competir vai atingir e produzir uma baixa estima, então ela com certeza deve avaliar melhor. Às vezes é difícil, né? Você faz isso sem perceber, porque competir pode ser na área financeira, você pode competir também em termos de inteligência, né? De querer mostrar que você sabe mais. Até com os filhos, né? Às vezes autoridade. Então tem muitas áreas em que isso pode acontecer, esse tipo de conflito. Com certeza é um erro grave. Pastora Dalva. Eu penso que um erro muito grave, pastora, que nós temos que corrigir é as mulheres que reclamam muito. Porque reclamar, na verdade, é algo que já não agrada nem o coração de Deus, né? E muito menos os nossos maridos. Mulheres insatisfeitas, elas nunca estão satisfeitas com nada, nem com pouco, nem com muito. Se ela tiver muito, ela também vai achar motivo para reclamar. Então, eu acho que um dos grandes segredos para conquistar um relacionamento prazeroso é um relacionamento sem reclamação. Ainda que você não goste de alguma coisa, eu penso que coisas é melhor você orar do que você reclamar. A reclamação ou a murmuração, ela torna-se um hábito. Às vezes a pessoa faz isso sem ela perceber. Verdade. Então, às vezes o marido acabou de chegar em casa e a mulher começa a reclamar porque ele pisou no lugar que estava limpo. Ou então porque ele deixou a toalha no chão, diferente, do banheiro. Depois ela reclama porque ela está cansada, porque trabalhou o dia todo. Então ela reclama, às vezes, da empregada. Isso é muito próprio, né? A mulher reclamar, às vezes, do serviço da casa, dos filhos. Então ela começa a ter uma prática, um hábito, um comportamento que ela nem percebe, mas as pessoas ao redor percebem. Não, isso né? É tão sério. Hoje eu me relacionei com uma senhora que tem esse hábito de reclamar. Entrei numa loja para comprar uma fita. E aí a mulher já começou, ela baixou e falou: ai meu Deus, pra que eu fui pôr essa fita aqui? Toda vez que eu abaixo aqui dói minhas costas. Aí a hora que ela levantou: não, isso aqui é difícil demais de fazer. Nossa, mas é ruim demais ficar nesse comércio aqui, porque aqui tem ladrão demais. Aí depois ela virou pra mim e falou assim: não passa cartão não, moça. Não, você não sabe quanto que a gente paga de cartão? Não, você não tá entendendo, eu vou levar prejuízo até falir. Eu saí de lá e falei: nossa. Eu não compraria não. Uma coisa atrás da outra, não, né? Eu fiquei isso na que eu loja estou dizendo, minutos. Torna-se um hábito. Agora eu queria associar isso que você colocou também com um outro erro que é muito comum, que é o mau humor. Verdade. Porque o mau humor, assim como a murmuração, muitas vezes não é percebido pela pessoa que comete. Mas os outros que estão ao redor dela vai perceber. Nós estamos falando aqui de coisas que são constantes. Não estou falando de situações que acontecem assim esporadicamente, mas algo que é um comportamento constante. O mau humor da mulher não é um erro que ela pode evitar, pastora Marília? Com certeza, né, pastora Márcia? O marido, quando ele chega em casa, com certeza, ele quer uma esposa que
para ele desfrutar, ele quer ter ali um ambiente, né, propício para ele poder ter suas refeições. Então é muito ruim quando o marido chega em casa e encontra a mulher rabugenta, né? E eu percebo isso, assim, às vezes presente, né, em casais que a gente conhece, que a gente aconselha. E eu acho que uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo é justamente esse: prepare, né, para receber seu marido. Nós estamos falando de uma coisa, de uma rotina. Eventualmente, é lógico que as circunstâncias podem ser adversas. Uma coisa que te chateou naquele momento, você pode estar chateada, mas não uma coisa de sempre, né? Porque a mulher, ela tem esse poder, né? Ele tem esse poder também de influência. Que o marido chegar mal em casa, dependendo de como ela estiver, ela levanta ele. Ou vice-versa, ela pode também abater, trazer um ambiente ruim em casa, com os filhos. Então, acho que a mulher... Olha, eu acho importante a gente mencionar aqui, a mulher tem que ser prática. Eu acho que quase 100% das mulheres sofrem desse problema de mau humor por causa da TPM. É verdade. Assim como a menstruação é um fato, é uma realidade na vida da mulher, a TPM também é. Algumas mais, outras menos. Ela vai agravando, né? À medida que a gente vai ficando mais velho. Algumas não sentem tanto, outras sentem mais. Umas não identificam, umas conseguem identificar. A questão é quantas realmente lidam com o problema. Porque a TPM, ela produz uma irritação. Então, são os hormônios que são, na verdade, que vão mexer com o sistema nervoso da mulher naquele período pré-menstrual e que vai afetar, né, o seu bom humor e vai produzir, às vezes, mau humor. Eu acho que a mulher precisa aprender a controlar isso. Talvez tomando uma medicação, procurando um médico para tomar um calmante, algo que naquele período ali ela possa ficar mais calma, ela possa lidar com isso de uma maneira mais fácil. Verdade. Do que tentar vencer na força, né? Eu já conversei com muitas pessoas que às vezes falam: nossa, eu tô assim, hoje eu não tô podendo nem ver as pessoas à minha frente, que me dá vontade de, como diz o livro, né, matar alguém. Eu comprei um livro sobre TPM que dizia exatamente isso. Você já teve vontade de matar uma pessoa? E às vezes é isso. Então eu acho que existe esse lado também. Às vezes resolver o problema é você ser prática. Identificar, né, também, pastora Márcia, que a pessoa às vezes dá tanto murro em ponta de faca. Fala: eu sou assim porque meu temperamento é assim, minha mãe era assim. Ou vai tentando se justificar. Mas não tem nada de errado, como você falou. Vai no médico, procura identificar. Joga na conta do temperamento. E também o fato de andar na carne, né? Porque a Bíblia nos fala que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Os frutos do Espírito também, eles precisam ser manifestos, né, na nossa vida. Eu acho que, pastora Marília, uma das formas também de nós sermos práticas é você também decidir ser uma companhia agradável. Porque eu penso que muitos maridos chegam em casa, a mulher tá com a lista esperando ele, né? Decida abrir mão, né? Um dia eu conversando com a moça, eu falei pra ela, era recém-casada, eu falei: esquece que você vai prestar conta pro seu marido de tudo que deu errado durante o dia. Conta coisas novas. Ele não quer saber, saber, né? Ele não quer saber. Se for alguma coisa que realmente ele precise saber, né? Mas tem coisa que ele não precisa saber, não vai resolver, não vai mudar, né? Mas seja agradável, decida ser agradável. Nós falamos aqui sobre mulheres insatisfeitas, na verdade. Não foi um caso ocasional dela estar mal-humorada. Tem umas que são insatisfeitas, e eu quero até falar. Tem umas que também falam mal do marido. É um outro erro que as casadas podem evitar. Você não deve falar mal do seu esposo, nem para ele, nem dele, e nem aceitar que outras falem para você. Porque isso realmente, você é a companheira dele, você é aquela pessoa. Feio, né? É no mínimo. É muito feio. Expõe, né? Eu fico com tanta vergonha quando eu vou conviver ou conversar, que tanto o homem quanto a mulher é tão feio quando fica falando do outro cônjuge. Assim, eu fico com tanta vergonha perto. E tem mulheres que fazem isso, às vezes mencionam sem perceber, como nós falamos aqui. Certa vez eu li uma história que falava sobre isso, que tinha duas amigas conversando, uma estava saindo já, era o horário de sair do emprego, e o marido veio chegando para pegá-la. E aí ela disse para a outra: deixa-me ir rápido, porque lá vem o estressado do meu marido. Quer dizer, em poucas palavras, ela falou mal dele, ela expressou uma atitude, um sentimento em relação a ele. E isso é muito comum às vezes, né? Verdade. Mulheres que fazem esse tipo de comentário. E com certeza eu considero isso um erro muito grave, né? Como a Valéria colocou aqui, falar mal do marido para outras pessoas. E alguns homens também, né, pastora Márcia? Eles falam mal das esposas. E às vezes por hábito também. Um dia eu estava numa loja. Mas isso não dá direito a ela de falar também. Claro. Né?
Um dia eu estava numa loja e a moça perguntou, a esposa do senhor que estava lá, certamente estava grávida, ela perguntou: e aí, sua esposa tá bem? Né? Como ela vai? Ele falou: não, ela tá bem, só o enjoo, só aquele enjoo dela que não passa. Aí a mulher perguntou assim: ah, ela tá enjoando, vomitando? Ele falou: não, é porque ela é enjoada mesmo. Oh, Deus. Aí eu tava do lado, eu fiquei tão sem graça, eu falei: nossa, eu não queria ser esposa desse senhor aqui, né? Porque é muito ruim isso. Denigre a imagem da esposa. Sabe uma né, coisa também. que torna a mulher chata também? Alguém mencionou aqui a respeito dessa atitude de... Logo que o marido chega em casa, ela já vai tratar de problemas, vai falar com ele o que aconteceu. Eu acho que é um erro grave quando a mulher não sabe a hora certa de conversar com o marido. Você pode conversar sobre todas as coisas com ele, desde que você fale na hora certa e com o tom de voz certo. Eu acho que são duas coisas que as mulheres erram muito. Fala na hora errada e com o tom de voz errado. E isso acaba provocando nele uma reação contrária, né? Em vez de ajudar, com certeza vai azedar, né, o relacionamento. O homem não gosta, né, pastora Márcia, muito dessa questão dele ser colocado na parede, né? O homem, ele precisa mesmo dessa questão... Não por uma mulher. De sucesso de valor, né? Então, acho que da própria natureza do homem, ele tem que se sentir respeitado dentro de casa. É por isso que a Bíblia fala que as mulheres têm que respeitar o marido. E isso né? afronta, né, na realidade, o marido. Acho que você está falando é tão importante no dia a dia. Eu acho que a gente vai adquirindo maturidade, né, com o decorrer dos anos. O problema é que, às vezes, a gente vê pessoas casadas há tantos anos que continuam da mesma maneira, né? Não mudam nunca. Isso é muito sério. Nós estamos falando aqui de muitos erros, né, que é muito próprio da mulher casada. Se você que está nos ouvindo, você pode fazer uma lista deles. Com certeza, nós aqui na mesa já cometemos alguns desses erros. E aprendemos com os erros. Nosso alvo é que você não tenha que cometer os mesmos erros para que você aprenda. Então, que você possa aprender através de um conselho, através de mulheres mais experientes, porque todas aqui nós estamos na faixa de mais de 20 anos de casada, né? Já deu tempo da gente aprender bastante coisa. Mais de 20 anos de Sabe casada, um erro mais de 20 acho... anos de idade. Um erro comum que eu acho que as mulheres cometem é não conhecer a respeito dos homens. Eu acho que às vezes as mulheres, elas quando casam, elas não têm essa curiosidade de ler a respeito do homem, como que o homem se comporta, como que ele sente, como que ele pensa. Hoje nós temos muitos livros que falam disso. E eu acho que é importante. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que fala Conversa Franca, que foi escrito para homens. Na época eu li, há muitos anos atrás, justamente porque eu queria conhecer mais a respeito desse ponto de vista masculino. Eu li também O Silêncio de Adão, que trata também da característica masculina. Um outro livro com o tema O que ela precisa e o que ele deseja, falando exatamente desses lados opostos, né? E eu acho que tudo isso ajuda. Então, não conhecer a respeito do homem, como ele funciona, o que ele precisa, é um erro que muitas vezes as mulheres cometem. Mulher, normalmente, elas não gostam muito de buscar essas coisas. Às vezes eu converso com algumas mulheres, até mesmo a respeito de criação de filhos, de ler sobre o marido. Ela fala, eles são muito complexos. Não é algo que a gente aprende assim, leva tempo. Mas os homens são complexos. As mulheres são o quê? Simples. As mulheres são a equação. Mas às vezes eu penso que elas têm preguiça de aprofundar nessas coisas, né? Mas o que a senhora falou, se eu quero ser bem-sucedida, eu tenho que pagar o preço, né? Com certeza. Bem, eu queria mencionar aqui alguns erros e eu queria que cada uma de vocês comentasse a respeito deles. Porque, com certeza, são erros também que estão muito presentes no relacionamento conjugal. Corrigir o marido na frente dos filhos. Isso é algo que muitas vezes a mulher faz, mas ela não percebe a gravidade disso. Isso é muito sério. Até por causa da autoridade, da imagem, né, que os filhos vão ter dos pais. Eu acho que nós, como esposas, devemos guardar os nossos maridos. As suas falhas nós podemos sim falar, mas para a pessoa certa, que é o fabricante, né? Acho que as falhas do nosso marido nós podemos falar com Deus, né? Orar, porque quem muda é Deus. Só quem fez o seu marido pode mudar ele. E também talvez com o pastor que acompanha o casal, mas nunca para os filhos, porque para o filho o pai é aquele herói, né?
E Às vezes ela não fala para o filho, né? Mas ela comenta. Ela fala para ele, corrige o marido, tá É. falando para o marido. Exatamente. Mas isso para o filho, com certeza vai ser uma... Ele vai fazer uma leitura. Vai ser né? negativo, né? Muitas mulheres, pastora Márcia, elas querem que o marido acerte. Eu já vi muitas mulheres que elas tentam até mesmo corrigir, porque a intenção é boa. Só que não é porque a intenção é boa que tá certo. Né? Muitas falam, não, pastor, mas eu quero que ele acerte, por isso que eu faço isso. Mas o fato dela querer que ele acerte, ela só tem que mudar a forma dela ajudar ele. Né? Ela não precisa expor, ela não precisa apontar erros. Muitas mulheres querem, às vezes, jogar na cara do marido pela liberdade para dar um susto nele, para ele acordar. Mas nem sempre isso é o melhor. É verdade. Eu acho que entra aí também essa questão de você conhecer o temperamento do marido, né? Penso que cada mulher tem que aprender a lidar com o marido que ela tem. É verdade. Então, o temperamento dele, com certeza ela vai ter que aprender a lidar com isso. E ela vai ter que saber os momentos certos de falar e de colocar, como abordar. Eu acho que nós, mulheres, erramos demais em relação a isso. É verdade. Muitas vezes nós não sabemos abordar o marido da maneira apropriada. E tem já falando de um outro erro, né, que é comparar ele com outro homem. Muitas mulheres expõem o marido. Esse é terrível, E né? compara ele, fala, você tem que ser como o pastor fulano de tal. Isso é né? Isso é eu já horrível. ouvi, já em aconselhamento nós já tivemos que tratar muitas vezes disso. De maridos, às vezes, que ele tem uma resistência com o pastor por causa da esposa. Às vezes ele nem conhece o pastor ou o líder, mas ela fala dele de uma maneira, com tanta admiração, que provoca no marido ciúme. Verdade. E isso, com certeza, é um erro grave. Porque nenhum marido vai querer ficar ouvindo a mulher dele elogiando outro homem. Verdade. Mesmo Tem aqui. umas que fazem isso em público. Isso é muito ruim. Eu me presenciei vendo acontecer isso, às vezes numa viagem, e foi muito ruim. A mulher ficava elogiando. E o que é pior, ela estava elogiando o meu marido. E aí eu não gostei mesmo. E aí eu pensei, o marido dela também não deve estar gostando. Às vezes faz sem perceber, né, pastora Valéria? Mas nós tivemos que desconfiar. Não, mas a falta de sabedoria é exatamente essa. É não perceber. Irmãs, e é tão importante esse programa como nós, porque quero mencionar um outro erro aqui, que é tratar o marido como filho. E eu cometia isso sem perceber. E um Eu dia acho que as comentando, mulheres, numa medida ou noutra, todas cometem isso, Valéria. Embora... mas eu não tinha luz nenhuma. nós temos que corrigir. É porque é uma Eu me tendência lembro- que a mulher tem, eu né? me lembro que verdade. até eu conversei com a senhora mesmo, pastora, porque eu percebia que todas as vezes que eu preparava a casa, o meu marido é pastor, e eu preparava como que ia acontecer o jejum na minha casa. Todo mundo na minha casa jejua quando tem os jejuns da igreja. E tem um que só almoça, o outro que só janta, tem um que faz Daniel. Nós somos várias pessoas na casa jejuando. Eu me lembro que ele ficava irritado no período que antecedia isso. Eu falei, gente, eu devo estar irritada. E eu custei a cair a ficha. Sabe o que eu fazia? Eu pegava as vitaminas que ele tinha que tomar, porque ele sempre adoecia no jejum. Pegava as vitaminas que tinha que tomar e punha na mesa e fazia igual você faz com o filho. Já tomou? Olha aqui, eu comprei. Você vai almoçar? Você se lembra? Você tem que tomar? E ficava aquela goteira. E ele não tomava. Aí um dia a senhora me deu umas dicas. Se ele ouvir esse programa, ouviu que fazer o quê, né? Deixa lá. Se ele tomar, bom aí, pra ele. Exatamente. Aí eu falei de uma forma discreta. Eu falei, olha, está aqui. Vai começar o jejum na semana que vem. Eu só quero te falar que eu pus aqui do lado do filtro pra ficar mais fácil. Nunca mais eu comentei. Ele começou a tomar. Eu achei interessante você falando sobre essa questão, porque quando a mulher trata o marido como filho, normalmente ela tenta controlar ele. É verdade. Porque, como mães, você tem que ficar o tempo todo ali direcionando o seu filho para que ele possa fazer o que tem que ser feito. E uma escritora mesmo comentando em um dos seus livros como que ela controlava o marido e ela não percebia. Então, ela, às vezes, até para curtir a companhia do marido. Às vezes ela pegava um filme para assistir, chegava em casa, peguei um filme pra gente ver. Ah, que bom. Aí ela falava para ele assim, você podia ir tomar banho. Gentilmente ela mandava ele tomar banho. Aí ela ficava esperando ele na sala, né, já com o controle na mão. E ele envolvia no banheiro, ia fazer algumas coisas, começava a cantar. Depois de 1 hora ele aparecia na sala para ver o filme com ela. E aquilo irritava ela.
quando ele chegava na sala, ela já estava assim, a mil, né? Só faltava jogar o controle remoto nele. Então ela começou a perceber que aquilo tudo era fruto de um controle excessivo que ela exercia sobre ele. Mas à medida que ela percebeu, ela foi mudando. Então o que ela fez? Eu me lembrei porque você comentou isso. Ela não deixou de assistir os filmes, nada disso. Ela chegava em casa normalmente, ela falou, vai pegar um filme pra gente ver. Eu falei assim, eu vou te esperar lá na sala, tá certo? Eu já vou colocar o filme. A hora que você chegar, então, a gente assiste. E ele fazia a mesma coisa, ele ia pro banheiro, então ele ia pegar alguma coisa na cozinha, ou ia atender o telefone, enrolava. Mas aí ela punha o filme. A hora que ele chegava, já estava, às vezes, até terminando. Aí começava o interrogatório. E aí, como é que é? Quem que é esse? O filme é bom? O filme é bom. Mas ela disse que começou a deixar isso de lado e curtir mais a companhia dele. Porque às vezes ele nem queria mesmo ver, mas aquilo acabava exercendo o controle. Como ela não conseguia controlá-lo, ela ficava irritada. Então eu acho que nós temos muitas situações, né, que a gente pode corrigir para não tratar o marido como filho. E às vezes, pastora, nós cometemos também erros de tratar os maridos querendo ensiná-los coisas que ele não aprendeu a vida inteira, a mãe ensinando, né? Aí casa, em 1 ano você quer adestrar seu marido para que ele coloque a toalha no lugar, o sapato no lugar. Nem com 20, nem com 30, a gente muitas vezes Olha, não eu acho que se você quer mudar um homem, mude, eduque o seu filho. Exatamente. Porque são as mulheres que formam os homens. Então as mães é que educam os filhos. E os filhos vão ser aquilo que as mães ensinaram. Exatamente. Isso aí dá um programa, hein, pastora Márcia? São as mulheres que formam os homens. Sim, então se você quer realmente mudar, eduque o seu filho. Ensine para ele aquilo que você gostaria que o seu marido fizesse. Exatamente. E com certeza ele vai fazer com a esposa dele. O meu marido, eu tive uma atitude, porque eu tive esse problema, né? Quando eu me casei, eu achei que eu ia mudar ele. Só você teve esse E problema, eu tentei, olha que eu tentei muito, viu? E o dia que eu entendi que eu tava indo pelo caminho errado e que não adiantava mais eu ficar agindo daquela forma, mostrando para ele o que ele tinha que fazer, né? E criticando, eu resolvi que eu ia guardar e que eu ia ia ter essa atitude para servir. Vai tomar um prejuízo logo. Olha, eu queria mencionar aqui ainda 2 erros graves. Não são... um é comum, o outro não é muito comum, mas eu imagino que eu considero, né, os 2 graves que a mulher comete no casamento. Primeiro, não cuidar da aparência. Depois que casa, aí começa a relaxar, começa a andar dentro de casa mal vestida, despenteada, às vezes até suja, né? E os pés no chão. E você pode ficar com uma roupa confortável em casa e sem ficar com aquela aparência de mal arrumado. E um outro erro também comum é fazer as malas dele ou mandar ele sair de casa depois de uma discussão. O problema é que às vezes muitos maridos não voltam. E às vezes ela faz isso só para querer dar uma lição nele. Já aconselhei mulheres assim, que depois querem ter de volta, mas aí ele não quer voltar mais. Verdade. Eu queria que comentasse, que a Marília comentasse sobre a aparência e que a Dalva comentasse sobre essa atitude, né, de mandar o marido sair de casa. Essa questão aqui é muito pertinente, porque é muito comum. A gente até brinca quando nós vamos ministrar nas maratonas de casais, ou no curso de casais, que você joga fora as camisetas de política, né? Porque às vezes a camiseta velha que você gosta de dormir, mas com o marido você dorme bonita, né? E porque isso na realidade é pesquisa, o homem ele é atraído pelo que ele vê. E muitas mulheres pecam por isso. E com relação à questão de privar, pastora Márcia, o sexo, eu até queria deixar aqui um versículo que falou muito no meu coração, 1 Coríntios 7, 4 e 5, fala que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo sem a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para dedicar a oração, e depois vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então é um erro gravíssimo. Por que acontece a maioria das traições, dos divórcios? É porque o marido vai procurar lá fora o que ele não tem dentro de casa. Vai procurar a satisfação, vai procurar ali o prazer. Então a mulher, ela não deve se privar. Aí a mulher, ela deve se preparar, deve se vestir, deve se arrumar, porque seu marido casou com você e você é a primeira. Mas se ele não encontra em você isso aí, o que muitos vão procurar lá fora, às vezes nem tanto procurar, mas outras, vão chamar a atenção. Traído, né? E ele
com certeza, se ele não for suprido, pastora Márcia, ele vai procurar esse outro lugar. Dizem que as mulheres, elas aprontam para outra mulher. Porque normalmente uma mulher, ela sempre observa a outra, né? Mas eu acho que as mulheres casadas têm que corrigir isso. A mulher tem que se aprontar para o marido. Verdade. Antes de se aprontar para si mesma ou para outros. Pastora Dalva. Só finalizando o que vocês estão falando, né? Uma das coisas que eu corrigi, que é muito ruim, eu não sei se acontece com todo mundo, né? Quem costuma fazer comida em casa, você costuma ficar com cheiro na mão de cebola, de alho, né? E eu já tinha procurado várias coisas para tirar isso da minha mão. E porque se eu não gostava, com certeza o meu marido menos ainda. Você comprou o tempero pronto? Não, porque eu não gosto. Seria uma alternativa, mas eu não gosto. Eu comprei um sabonetinho que ele compra no supermercado, que ele é de aço inox, e ele tira o cheiro da mão completamente, assim, o negócio é um avivamento. Olha aí, uma dica ótima e Isso prática. é maravilhoso. Sim, E, quanto a essa atitude da mulher de fazer as malas do marido e mandar ele sair de casa? pastora, é o que a senhora falou. É uma porta que pode ser aberta, que ela nunca mais pode conseguir voltar atrás. Porque eu já aconselhei também algumas mulheres que elas aconselhei para que não fizesse, né? E ela estava se sentindo muito mal, porque o marido estava vestindo igual um rapazinho, saindo cheiroso todo dia de casa, não tinha hora para voltar. E ela falou, eu não preciso passar por isso. Eu falei, realmente você não precisa. Só que se você quer seu marido de volta, existe um preço para ser pago. E é melhor você pagar com ele aqui dentro do que você mandar ele embora. E aí ele ficou. Ela não mandou ele embora. E depois de 6 meses ele pediu perdão, voltou atrás, voltou para a igreja, se reconciliou com o Senhor, né, se reconciliou com ela. E hoje eles estão muito bem. Mas talvez se ela tivesse mandado ele embora, isso não teria acontecido. Se o marido sai de casa, ele se torna muito mais vulnerável. Muito mais. E com certeza outras mulheres vão começar a observá-lo. E a mulher, hoje em dia, a mulher ela não fica mais quieta. Ela vai atrás e ela vai tentar conquistar aquele homem. Né? E ele vai ficar mais solto também, né? Porque ele não tem que voltar para casa. Principalmente porque quando isso chega a acontecer é porque eles já estão numa crise, né? E com certeza a melhor maneira de solucionar a crise não é pedindo o marido para sair de casa ou pedindo ele para dormir no quarto ou no sofá. Acho que isso aí é um outro erro também que as mulheres cometem e que eu acho que jamais deve acontecer. É você dormir fora da sua cama. Ou mandar o marido dormir, né? Ou mandar o marido dormir, acho que, claro. Mas eu acho que mesmo no meio da crise, no meio de situações difíceis, às vezes de problemas que ainda não foram resolvidos, é uma maneira de você se posicionar até diante do mundo espiritual. Dizer, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou fazer o que precisa ser feito para que ele dê certo. Talvez não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas vai acontecer um momento. Verdade. Eu acho que esse tipo de decisão e de postura faz diferença, sim. Porque você pode começar a ter esse hábito. Qualquer situação, qualquer briguinha, aí vai dormir no quarto do lado. E isso com certeza não vai ajudar. E vai prolongar a crise, né? Porque quando você tá forçando ficar no mesmo quarto, a crise tem que resolver logo, né? Você vai amanhecer com ele ali, né? Então vai ter que se encarar. Eu gostaria de finalizar então esse bloco. Nós estamos falando aqui sobre o tema, os erros mais comuns que as mulheres cometem no relacionamento. Nós falamos no primeiro bloco mais em relação às solteiras e nesse segundo bloco em relação às mulheres casadas. E eu gostaria de concluir aqui pedindo para cada pastora comentar como evitar os erros mais comuns que comprometem esse relacionamento a dois. O que a mulher pode fazer para evitar esses erros? Tantos erros que nós mencionamos aqui, mas que com certeza existem atitudes, existem coisas que podem servir de prevenção. Vou começar aqui com a pastora Marília. Olha, eu quero deixar essa palavra cultivar, né? Cultiva o seu casamento, o seu relacionamento, que na maioria das vezes a tendência com o passar dos anos é esfriar o relacionamento, o diálogo, a convivência, mas de que maneira prática, né? Nós falamos aqui de se arrumar para ele, sair juntos, diálogo, né? Muitas vezes o marido chega e os horários não batem, não conversam, mas proporcionar momentos juntos para ter uma boa conversa, sair de repente para fazer uma caminhada, programar-se para sair juntos, né, para jantar ou ir no cinema, enfim. Eu acho que o casamento ele deve ser cultivado. Nós caímos num erro muito ruim de
parar, né, de cultivar o romantismo. Eu acho que isso tudo tem que fazer parte do casamento, é uma maneira de evitar os erros e de também abençoar, né, e cultivar no casamento. Amém. Pastor, eu acho que tudo nós vamos falar várias coisas, tudo é muito importante, mas o mais importante é a oração. Porque para evitar erros, eu preciso primeiro me enxergar. E uma das formas de me ver é debaixo da luz de Deus. Acho que muitas mulheres cometem muitos erros e não percebem a sua falta de sabedoria por estarem muito longe da luz, né? Quando nós estamos perto da luz, nós vamos nos enxergar. Com certeza. Já que nós estamos falando de erros, né, tem um item aqui que eu acho muito importante, que é aprender com os erros dos outros. Nós mesmas colocamos aqui erros que nós cometemos no nosso relacionamento conjugal. Que você possa buscar também livros, aconselhamentos a respeito do comportamento humano, foi citado, do comportamento masculino, foi citado aqui livros, que você possa ir buscar ajuda através de livros, de aconselhamentos e ter um coração ensinável a respeito do que você vai ler, do que você vai ouvir. Né? A Bíblia fala que aquele que não aprende com o erro do outro é o tolo. Né? Que nós sejamos sábias nesses dias. Amém. Bem, eu quero deixar para você aqui uma dica sobre como evitar os erros. É você aprender a colocar diante de Deus, em oração, todas as suas insatisfações. Com certeza, pode ser que Deus não venha na hora que você quer, mas com certeza Ele vai chegar na hora certa. Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos ministrando uma palavra sobre esse tema. Os erros mais comuns que as mulheres cometem no relacionamento. Como evitá-los?